meu nome é Karina Pizzini, editora do canal Indústria 4.0, e hoje eu tenho o prazer de conversar com uma peça-chave para a existência do Brazilian Inditex in Germany, programa de internacionalização de Inditex brasileiras na Alemanha. Cláudio, então, é conselheiro consultivo em inovação e tecnologia, nômade digital, graduado em engenharia química e ambiental e mais de 25 anos de experiência no fornecimento de produtos e serviços para a indústria, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele é idealizador do BIG, iniciativa da qual somos apoiadores de mídia, aqui o canal Indústria 4.0. Além disso, é fundador do Become Global, host do podcast Boteco 4.0, em que na última temporada eu tive o prazer de compartilhar o microfone com o Cláudio, e também embaixador da Associação Catarinense de Tecnologia, ACAT, para a Alemanha, certo? Cláudio também atua como conselheiro estratégico em diversas empresas de inovação industrial. Cláudio, muito obrigada, primeiro, pelo convite de fazer parte desse programa e de estar aqui. É muito legal a gente poder fazer essa entrevista e entender um pouquinho os bastidores de como esse programa, que tem crescido nos últimos anos, tem tomado espaço dentro do ecossistema de inovação industrial, e agradecer a sua presença. Imagina, é um prazer, e veja, você agradeceu pelo fato de ter sido convidada, né? Mas na verdade eu que agradeço você ter aceitado, porque a tua experiência cobrindo a indústria e a tua experiência com empresas de tecnologia contribuem bastante. Mas eu gostaria de ressaltar também que a tua experiência com a questão do impacto social é algo que nos deixa muito, muito contentes. Por quê? Porque o BIG, no final das contas, é para trazer impacto social. Da onde surgiu nessa cabecinha inquieta o BIG? Mas eu quero detalhes, eu quero saber se você estava numa reunião, se você estava no avião, se você estava viajando, você, nome digital, está em tudo que é lugar, lugares inspiradores, se veio de uma necessidade, de alguém que chorou para você, uma angústia, e você, peraí, a gente pode resolver isso. Isso vem de uma caminhada em um parque chamado Tiergarten, em Berlim. E nessa caminhada eu pensei que toda aquela nuvem de ideias, eu falei, eu preciso colocar isso em prática, eu preciso agir. Era no verão de 2022, no verão da Europa, de 2022, e aí a partir daí eu comecei essa inquietude na minha mente, começou a virar uma inquietude nas ações também. E aí, quando eu rascunhei a ideia de fazer uma missão para a Alemanha em 2023, eu fui atrás de apoio, né? E esses apoios estava bem difícil conseguir. Eu levei muitos nãos. Então eu diria que 99 nãos para conseguir um sim. E quando houve esse sim foi em agosto de 2022. Então por isso que as datas fecham, né? Nós estamos falando aí do começo de junho que eu estava nessa caminhada que eu falei. E no final de agosto que a gente consegue o primeiro apoio, que foi da Embaixada do Brasil em Berlim, através do programa de Diplomacia e Inovação. Então, começou daí. E quais ideias que estavam comigo nessa caminhada? Né? As ideias que estavam comigo é que o Brasil desenvolveu muito o seu ecossistema de inovação para a indústria. Então, empresas de base tecnológica atendendo a indústria, isso é um ecossistema que está muito maduro no Brasil. Eu ouso dizer que é o mais maduro do mundo, porque eu não achei nenhum melhor, então eu continuo dizendo, quando eu achar um melhor, eu vou dizer, olha, esse aqui é melhor que o nosso, mas por enquanto o ecossistema de inovação aberta industrial do Brasil é o mais evoluído do mundo. E nós, ao mesmo tempo, eu estava percebendo uma grande dor na Alemanha, que era a indústria sendo sufocada, uma indústria cada vez mais penalizada. Ressaltando que exatamente nessa época, em junho de 2022, estava sendo a grande discussão da crise energética na Alemanha, que eles previam começar a acontecer exatamente pelo inverno estar vindo, né? É uma expressão interessante que o inverno está vindo significa que o clima está vindo, assim como uma coisa ruim está vindo, né? O inverno está vindo. Então eles previam isso, estavam uma discussão muito grande. Estou falando, hoje estamos gravando no dia 20 de fevereiro de 2025, às vésperas de uma eleição que, pela primeira vez na história da Alemanha, vão ser antecipadas por uma questão de crise política na Alemanha. E essa crise, ela tem total conexão com esse junho de 22 e julho de 22, quando estavam discutindo quais seriam as medidas que eles tomariam
para reduzir o impacto do fechamento do gasoduto da Rússia. Então, a Rússia parou de fornecer gás para a Alemanha, ou a Alemanha parou de comprar gás da Rússia, e eles estavam no meio dessa discussão. E aí, dessa ideia de a Alemanha precisa de ajuda, a indústria alemã precisa de ajuda, o BIG acaba nascendo. Então, veio de uma dor, sim. Você trouxe esse contexto político, econômico de fundo, então eu vou antecipar uma pergunta aqui para entender se é aí que o Brasil começa a brilhar os olhos da Alemanha, se é aí que a gente vê, porque quando a gente fala de recursos naturais e de energia, o Brasil realmente está à frente e acaba sendo, por seu recurso, não ilimitado, mas ainda assim muito grande, né? Acaba sendo um atrativo para locais, para regiões como na Europa, que tem um recurso muito mais limitado do que o nosso território imenso, né? Então, me conta um pouco se foi aí que você percebeu também uma atração. A partir de 1500, o Brasil começou a ser reconhecido como um país com diversos recursos naturais. Não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que é uma característica que a gente começou a ser reconhecido por isso. Só que o que eu tenho trazido é diferente, é a questão da disponibilidade ou da qualidade da força de trabalho brasileira, ou seja, da qualidade dos desenvolvedores, dos engenheiros que nós temos. E esses caras, essas pessoas foram quem criaram as soluções digitais que começam a impactar positivamente a indústria a partir de 2017, 2018. Então, dessa vez eu estou falando sobre criatividade, eu estou falando sobre agilidade, eu estou falando sobre empreendedorismo, essa vontade de fazer diferente, esse jeitinho brasileiro, o bom lado do jeitinho brasileiro, que é o lado que que tem criatividade, que quer resolver as coisas, né, que age e aceita muito mais o erro. Então, todas as características somadas levam os brasileiros a uma condição extremamente favorecida no mercado internacional, e isso é uma questão de características brasileiras como em geral, mas também temos uma característica do Estado brasileiro, lembrando aqui que a gente está falando de Estado e não de governo, em que a gente tem um Estado brasileiro que está bem relacionado geopoliticamente desde sempre. Então, talvez seja a tempestade perfeita, talvez seja o momento em que a gente tenha relações geopolíticas bem estabelecidas, nós tenhamos recursos naturais, sim, continuamos tendo, e tenhamos recursos humanos bastante desenvolvidos. E somando tudo isso, a gente se pergunta, por que não? Mas eu queria entender, então, voltando um pouco, por que a Alemanha? Né? A gente está falando de um país europeu específico, como se isso já fosse dado, mas a gente não sabe exatamente o que te levou a escolher a Alemanha como um ponto central para o programa de internacionalização. Por que a Alemanha? Qual a sua relação também pessoal com a Alemanha, né, que possa justificar isso? A relação pessoal é que meu avô veio da Alemanha, então eu tenho um relacionamento de bastante tempo com a Alemanha, que afinal de contas faz parte da família. Meu irmão mora na Alemanha e muita coisa. Então existe uma correlação muito grande. Mas não é a questão pessoal. A questão pessoal é só uma adição. A questão mais importante é que a Alemanha ela tem uma força industrial. Ela é reconhecida por uma indústria forte. Quem não conhece os carros alemães, quem não conhece as máquinas alemãs, quem não conhece a química alemã, né? Então, essa característica da indústria forte faz existir uma necessidade de soluções para a indústria. Então, se nós estivéssemos falando de uma outra vertical, de uma outra parte, outro setor da economia, a gente poderia estar pensando em outro país. E como a gente estava falando da vertical indústria em função da minha relação com a indústria, fica meio fácil essa correlação. Então, aqui não tem nada de especial. É uma indústria forte na Europa. Indubitavelmente, a Alemanha está em primeiro lugar, né? Então, esse percentual, essa grande percentual da economia alemã estando vinculada à indústria faz essa correlação ser bastante válida.
E aí vem uma curiosidade, que eu acho que é uma curiosidade bem comum, principalmente eu me recordo no início, na primeira edição do Big, então tá, a Alemanha é esse grande centro e é referência da indústria 4.0, e quando a gente fala de tecnologia brasileira, vem aí um distanciamento que você insistentemente, durante as primeiras edições, deixou claro sobre a grande questão da síndrome de vira-lata, né? Como que a gente aqui, nós, terceiro mundo, vamos produzir tecnologia de ponta à altura de uma demanda do centro da indústria 4.0, que é a Alemanha. Eu queria que você me contasse um pouco essa conexão e também explicasse um pouco para a gente essa perspectiva da síndrome do vira-lata, como que você identificou isso e fez essas conexões, porque é vender uma história que nos foi contada de outra maneira a vida toda, né? Legal. Então, primeiro eu vou falar para o lado da demanda, né? Vamos pensar, então, já falamos da fortaleza da indústria alemã, já percebemos que a indústria alemã participa em grande parte do PIB, da geração de riquezas da Alemanha, né? Então, essa parte toda tá reconhecida. Mas tem um outro detalhe que você trouxe bem importante, que não tínhamos falado da indústria 4.0, mas vamos lá, vamos recordar 2011, na Feira de Hannover, é quando a primeira vez surge a palavra indústria 4.0. E durante 3 anos, de 2011 até 2014, fica só um termo teórico, um conceito muito falado entre governo e academia. Não passa dessa bolha. Em 2014, esse termo começa a ganhar tração na economia, na indústria, na economia real. E aí muitos fabricantes começam a falar sobre a indústria 4.0 sendo colocada em prática. Então nós estamos falando aí de um conceito que começa a ser aderido, mas muito mais como promoção do que como ação, muito mais como branding, muito mais como marca do que como ação. O Brasil, percebendo isso, e aí eu posso dizer por ter estado na ABI durante 7 anos, né, Associação Brasileira de Indústria 4.0 e IoT, lá a gente percebendo isso acontecendo na Alemanha, o Brasil começa a estudar o tema. Então, há a fundação da associação e várias outras atividades aconteceram no Brasil, percebendo esse novo conceito, que é simplesmente a digitalização da indústria. É fácil falar, é difícil fazer. E aí vem o ponto do lado brasileiro. Porque a partir do momento que nós entendemos o conceito e o potencial desse conceito, muita coisa começou a acontecer. Então, por exemplo, a criação de hubs de conexão entre startups e indústria. 2 eu vou mencionar: Feng Lab, em Belo Horizonte, e Finds Lab, em Vitória, Espírito Santo. Eles são hubs que conectam startups industriais do Brasil inteiro com a indústria daquele estado, ou seja, Minas Gerais e Espírito Santo. Quando a gente tem isso, esse hub faz com que várias mentes colidam e, consequentemente, as suas ideias acabam melhorando e evoluindo. Então, a indústria começa a entender o porquê aderir e as startups começam a evoluir a sua proposta de valor, o seu produto, em função dessa conexão com a indústria. E isso cria um grande ecossistema que eu já mencionei, que é um ecossistema bastante maduro, enquanto que, voltando para o lado da demanda, na Alemanha nada acontece. Por falta de agilidade, por falta de tomada de decisão, por excesso de bem-estar, porque quando está tudo bem, você não precisa mudar. Você pode até querer, mas você não precisa. E essa característica alemã é uma coisa que fez com que eles demorassem muito para tomar a decisão. E, consequentemente, pouca adoção aconteceu. Então, é um caso típico em que você tem a divulgação do conceito e não a adoção. Enquanto que no Brasil não foi criado o conceito, mas foi adotado. E o Brasil, uma característica que o Brasil tem, e já chego na síndrome de vira-lata, uma das características do brasileiro é adotar tecnologia muito rapidamente. Então, nós temos isso de gostar de testar, e às vezes a gente passa do ponto, inclusive. Então, por exemplo, o governo digital brasileiro é um dos 3 maiores do mundo. É a maior população do mundo digital, em termos de cidadania.
Então, esse é um ponto que a gente pouco fala. E aí, agora já me dá a ponte para falar sobre a questão do síndrome de vira-lata. Primeiro, a origem. A origem é de um jogo de futebol, né? Nada mais brasileiro do que um jogo de futebol. 1950, Maracanã, Brasil perde a final da Copa do Mundo para o Uruguai, 2-1. Quando o Brasil perde esse jogo, o brasileiro ele reage da seguinte forma. Lembra que até 1950, o Brasil, a seleção brasileira de futebol masculino, não tinha ganho nenhum título mundial ainda. E o que acontece é que os brasileiros, então, constroem o Maracanã, o Brasil constrói o Maracanã, chama a Copa do Mundo para ser jogada no Brasil, e o Brasil perde a final. E aí, como é que os brasileiros reagem naquela ocasião? Eles reagem dizendo que nós não prestamos, que nós não servimos para nada, porque nós somos incompetentes, porque nós somos pequenos, de uma forma negativa. E ninguém chega para nós e fala isso. Nós mesmos falamos isso para nós mesmos. É uma questão de nós nos contaminarmos com as nossas próprias ideias. Pode ser boas e pode ser ruins. Nesse caso, é uma depreciação da nossa própria cultura. E aí, Nelson Rodrigues, jornalista e escritor, ele escreve uma coluna dizendo o seguinte: o brasileiro tem a síndrome ou complexo de vira-lata, que ele diz que de uma forma voluntária, nós nos colocamos numa situação inferior. E isso que ele coloca começa a ser usado a partir daí para mostrar essa característica que nós temos de nos sentirmos inferiores. E aí a gente acaba ouvindo e não sabendo qual é a história desse complexo. O complexo sempre existiu. A questão é que alguém colocou nome para ele, explicou isso, e agora eu consigo falar porque Nelson Rodrigues escreveu sobre isso. Quando a gente é desafiado para algumas situações, principalmente no globo, muitos de nós, eu não estou falando todos os brasileiros, muitos de nós acreditamos que nós não podemos. Pensamos que nós não podemos. E isso vem da síndrome. Que assim, não, eu não posso. Mas por quê? Não sei. Eu só sei que não posso. Então, isso é uma coisa que tem que ser divulgada para se gerar consciência, para que nós percebamos que nós temos uma característica que atrapalha a gente jogar no campo global. Nessa jornada, onde que você acha que está a lacuna para fazer com que exista essa compreensão maior de um mercado global aberto para soluções de ponta produzidas no Brasil? Eu vejo que a lacuna são de poucos exemplos. A gente ainda tem poucas referências. A gente olha e vê que o nosso teto é baixo. Nosso teto é baixo e também tem uma característica importante, tá? Que se soma a isso. Eu já falo um pouco mais do teto baixo. Mas a questão é que o Brasil é grande. O Brasil é grande, isso é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Porque é uma bênção. Porque a gente tem porque quem passa por essa jornada que você está falando, cara, é alguém que vê bastante mercado. O mercado industrial brasileiro, ele é grande. Então você olha e fala, puxa, tem bastante mercado. Então isso é o bom do Brasil. Vamos pensar no oposto a isso. Veja o tamanho da indústria da Suíça. É menor, é pequeno. O tamanho da indústria do Uruguai é pequeno. O tamanho da indústria de Israel é pequeno. Então, o Brasil tem uma indústria grande. Agora, por que é uma maldição? Porque ele é grande. Então, assim, evita que muita gente pense em soluções globais, né? Muita gente, 99%, porque pensa, minha solução ela está limitada a essa fronteira aqui. E a falta de exemplo, agora volto, a falta de exemplo é que faz com que se entenda que a jornada acaba quando se torna um player brasileiro fortalecido, estabelecido e depois fortalecido. E o que a gente está ousando fazer, cara, é levantar o teto de todo mundo e dizer o seguinte: você está indo bem aqui no teu estado, mas você tem que estar bem, você pode estar bem na sua região, você pode estar bem nacionalmente, você pode estar bem no mundo. Então, nós estamos estamos trazendo essa referência diferente. A referência de que as startups brasileiras que atendem a indústria, elas não precisam estar limitadas às fronteiras brasileiras. Perfeito. Agora, a gente sempre falou dessa perspectiva interna, né, de dentro para fora. Com a tua experiência no mercado internacional e no mercado alemão,
E na própria proposta, quando o Big foi idealizado e você começou a fazer as suas conexões, como é essa visão externa sobre confere, né? Reafirma a síndrome e o complexo de vira-lata ou não? Isso é uma ilusão nossa e que não é perpetuada de fora para dentro. Como foi esse processo, até mesmo na hora de bater na porta do alemão, né? Como que eles te receberam com isso? Excelente. Então, vamos lá. Essa questão da síndrome de vira-lata, por definição, está dito que é uma questão voluntária nossa. Nós escolhemos isso. E quando eu explico a síndrome de vira-lata, que não é nada fácil explicar um comportamento que para nós é tão óbvio, eles ficam bastante chocados. Não só na Alemanha, mas em vários outros países, eles ficam chocados de saber disso. E agora eu vou trazer uma generalização, é um estereótipo, e existem várias exceções para isso, mas, em geral, o brasileiro é muito bem-quisto. Eu vou repetir. Em geral, o brasileiro é muito bem-quisto. Então, não bate o pensamento de fora com o pensamento de dentro. A gente acha que a gente é inferior, enquanto o cara acha que a gente é legal. Então, não está batendo isso. Ou seja, o que acontece como consequência disso? Quando a gente chega para conversar com as partes interessadas do país que nós estamos indo, nesse caso estamos falando sobre a Alemanha, nós somos muito bem recebidos. Nós somos muito bem recebidos. Então, não existe esse preconceito. Esse preconceito é muito mais nosso, é um pré-conceito, uma coisa nossa de que eu vou ser mal recebido, consequentemente eu não vou, porque eu acho que eu vou ser mal recebido, e não acontece. Então, nós temos um ativo social, isso não foi eu que disse, foi um sociólogo que disse, que nós não conseguimos monetizar ainda. O Brasil, os brasileiros têm um ativo social ainda não monetizado. E eu vou trazer aqui um dos exemplos que faz esse ativo social ser bastante interessante. Vejam, nós somos um caldeirão de diversas culturas. Então, com isso, a gente tem uma adaptabilidade muito grande. Porque para lidarmos com outras nuances culturais, é algo que a gente lida com muita facilidade. O meu pai é descendente de polonês, minha mãe é descendente de japonês, é isso aí, você é um brasileiro. É isso que você é. Né? Se você tem essa mistura, você é brasileiro. Então, existe essa diversidade cultural em algum outro país? Pode até existir, mas não existe a mistura que existe no Brasil. E isso é um ativo social. E que em épocas como nós estamos vivendo agora, em épocas de questionamento, em épocas de conflito, em épocas de guerra, muito em função dessa onda nacionalista que está tendo, né, a gente se destaca por interlocutor que consegue, nós podemos ir numa missão que 5 pessoas são totalmente distintas em termos de aparência, né, mas muito similares em relação à sua cultura. Por quê? Somos 5 brasileiros. E 5 brasileiros de regiões diferentes, com a aparência totalmente diferente, mas que culturalmente são muito parecidos. Então, a gente tem muita chance de adaptação. Por exemplo, eu consigo me adaptar muito bem em países que eu tenho mais conexão com a minha origem, assim como um descendente japonês tem muito mais conexão, e assim por diante. Mas, no fundo, nós somos brasileiros. Então, respondendo agora, respondendo novamente a pergunta, nós normalmente somos muito bem recebidos. Esse é a grande surpresa que os brasileiros percebem ao fazer essas missões e perceberem que é muito mais uma questão, é um preconceito brasileiro do que um preconceito dos outros países. Dentro de uma negociação, dentro de espaços de negociação, né? Porque a gente fala muito de conexão, rodadas de negócio, speed dating, enfim, oportunidades de negócio, se isso acaba interferindo ou não na recepção dos alemães. Vamos focar aqui na Alemanha, que é o nosso público-alvo. Objetivo. Interfere pelo fato de ser algo novo, e não estou falando do Brasil é novo, não, estou falando que normalmente são soluções tecnológicas avançadas, inovadoras está trazendo o novo, pode ser o novo, para aquela empresa é o novo, né? Então, isso tudo vai gerar um receio, somado a uma característica alemã de tomar pouco risco,
e somada a uma característica alemã de demorar um pouco mais para aderir tecnologias, tá? Então, você soma tudo isso, o desafio é grande, mas o desafio não vem da onde a gente pensa que vem. Por quê? Porque somando as duas características, que é o lado brasileiro pensando que que é um vira-lata, né? Ou tendo a síndrome de vira-lata, e o outro lado sendo desconfiado, qual é a conclusão, né? Equivocada. A conclusão é, tá vendo? Eu não posso. Não, não, não é que você não pode, é porque o próprio alemão vendendo para o alemão vai passar por vai passar por essas objeções também. Então, é uma questão de mudar a perspectiva, mudar o ponto de vista e falar assim, realmente não é fácil, mas não é fácil para todo mundo. Então, esse é o desafio. Então, eu tenho dito que a internacionalização, ela é difícil e possível. A gente, desde a trajetória e até acompanhando as últimas edições, ele está muito voltado, o programa acaba muito voltado ao networking, tanto das Inditecs que participam da missão e mesmo da capacitação por essa conexão nacional, regional, né, dentro do Brasil, a Inditec mineira com a Inditec capixaba, pernambucana, catarinense, tem uma troca regional muito rica e é uma dos depoimentos, né, das Inditecs que já participaram, isso é algo que sempre vem à tona, e também com hubs de inovação e profissionais e empresas da Alemanha. Eu queria que você me dissesse um pouco a importância dessa conexão, principalmente porque você sempre traz no teu discurso a importância das pessoas. Você começou a entrevista trazendo isso, né? Então, além da experiência e da oportunidade de viver algo muito rico culturalmente, e também para os seus negócios, o impacto que isso traz para si, para a própria trajetória daquele inovador, para a família daquele inovador, para as pessoas, para os funcionários daquela startup, daquela Inditec, um ecossistema interno, né, micro. Eu queria que você me falasse um pouco por que o Big olha tanto para as pessoas e tem essa preocupação, fazendo essa conexão com o networking como algo básico para a aceleração de startups no mercado internacional. A internet, ela trouxe várias coisas. Uma delas foi a possibilidade das pessoas se comunicarem mais e as pessoas poderem ter a interação que a gente está tendo agora, Karina. Nós estamos milhares de quilômetros de distância interagindo de uma forma que há 30 anos seria totalmente impossível. Mesmo há 10 anos seria muito, muito pouco provável, porque as bandas não permitiam, a velocidade da internet não permitiria ter a interação que a gente está tendo. Só que esse é o lado bom, tem o lado ruim. O lado ruim é que muitas das conexões que estão sendo feitas são de baixo nível, são conexões quase transacionais do que relacionais. E existe uma riqueza enorme nas relações humanas, ou seja, a criatividade, a capacidade de produção, a capacidade de geração de novas ideias e de solução de problemas que nós temos é enorme através da interação humana. E muito disso está se deixando de lado, e eu sou um fã das interações humanas como uma forma de sermos mais felizes e resolvermos nossos problemas. As duas coisas são possíveis. E então o Big, ele traz uma fortaleza nisso, por quê? Nas capacitações que você mencionou anteriormente, são capacitações online para permitir que a gente possa conversar com todo mundo que está espalhado, com muita gente que está espalhada no Brasil. Isso é muito legal. Então, nós podemos, de forma síncrona, conversar com muita gente espalhada no Brasil. Bacana. Esse é transacional, continua sendo transacional. A partir do momento que você tem uma capacitação, que seria uma educação online, e aí você está mais pronto para essa missão internacional, acontece a magia. E a magia não aconteceu quando a gente colocou as dezenas de pessoas dentro de uma sala de aula virtual. A magia acontece quando o pessoal entra no ônibus e começa a fazer essa jornada de 10 dias, essa missão internacional juntos. E quando eles estão juntos, eles começam a falar sobre as suas características, sobre os seus problemas, sobre os seus desafios, sobre as suas expectativas. E essa troca lateral, essa troca de pessoa para pessoa é extremamente rica. Então, é interessante que a gente doa, sim, mas retira muito mais como benefício, como aprendizado. Então, eu chamo de magia isso porque a gente não aprende na faculdade isso, né? Principalmente na faculdade que eu fiz, que é a escola técnica. A escola técnica ensina a você ter uma relação com uma calculadora.
E eu não gosto de relação com calculadora, eu gosto de relação com pessoas. E aí a gente reativa esse momento em que as pessoas estão juntas e fazendo essa missão juntas, muitas ideias surgem, e não só ideias, muitos negócios surgem. Mas os negócios vão surgir a partir do momento que se cria confiança entre pessoas. Por isso que nós aconselhamos fortemente que as pessoas venham e façam essas missões, porque elas vão fazer com que você conheça pessoas e a partir do conhecimento de pessoas, você vai gerar negócios. Então não adianta tentar gerar negócios no ramo B2B, no negócio entre empresas, em que você vai fazer isso de uma forma remota ou clique aqui para seu cartão de crédito. Isso é ilusão. Internet, tem que usar o lado bom da internet, da conexão que existe entre os computadores e, consequentemente, as pessoas, e também usar nosso lado forte das conexões humanas, que no final do dia é para impactar positivamente as pessoas. Então a gente dá uma volta enorme, fala de internacionalização, fala de economia, fala de tecnologia, tudo isso, mas porque no final do dia a gente quer trazer benefício para as pessoas. E agora eu quero trazer uma nova camada que eu tenho dito, que é o seguinte: a gente fala sobre pessoas, mas no fundo a gente precisa trabalhar com o planeta. Porque se a gente cuidar muito do ser humano e o ser humano continuar não cuidando do planeta, nós vamos inviabilizar a nossa existência nesse planeta. Nós não vamos acabar com o planeta. Nós não temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de acabar com a nossa possibilidade de viver nesse planeta. Sem, de maneira alguma, ignorar esse ponto que dói a todos nós, eu queria focar no positivo, que é esse impacto positivo que o Big já tem causado a algumas inditecs e alguns empreendedores. Eu gostaria que você contasse, tem alguma história que você já pode contar, que você já tem contado, né, também, sobre como o Big impactou algumas inditecs brasileiras que tiveram oportunidade de estar junto à missão. Isso, o impacto daí, que tipo de impacto, fica à vontade, eu sei que você é um grande contador de histórias, e vai ter alguma muito boa para compartilhar com a gente. Eu diria que eu vou trazer uma questão de negócios e vou trazer uma questão pessoal. Mas vamos falar primeiro do negócio, que é mais fácil. Uma startup que participou, uma edtech que participou do Big 2023, ela mostrou o seu sensor lá numa rodada de negócios que aconteceu em abril de 23 para a Mercedes-Benz, e a Mercedes, um colaborador da Mercedes falou: eu vejo potencial nisso aqui, e acabou levando isso para o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Mercedes-Benz, e aí perceberam que poderia ser reduzido drasticamente o tempo de teste dos carros deles usando esses sensores. E aí, o tempo passou, e em junho de 2024, o CTO, ou seja, o chefe técnico dessa empresa, em um evento mundial, mencionou esses sensores como sensores mágicos. Não é o Cláudio falando isso, é o próprio CTO da Mercedes falando isso. Então, não existe como contratar um garoto propaganda desse, né? Isso é importante salientar, que não tem, isso é uma coisa que realmente não tem preço. Alguém elogiando uma tecnologia desenvolvida no Brasil. E nada, para mim, não me surpreende. É uma coisa que eu tô esperando isso acontecer mais vezes. Eu não estou surpreso com isso. Eu só estou mencionando uma história bacana que foi advinda da primeira edição do Big. Uma história pessoal é que dentro dessas missões a gente cria um ambiente seguro, ou seja, um ambiente que a gente possa expressar nossos sentimentos, expressar o que nós estamos passando, e tentamos fazer com que a gente saia da quinta série. Meninos e meninas saiam da quinta série e a gente trabalhe de uma forma muito mais colaborativa. E esse ambiente seguro fez com que um participante do Big 2023, porque todo dia a gente compartilha, como se fosse uma UAA, né? A gente compartilha o que aconteceu naquele dia, diz quais foram as nossas vitórias, nossos pontos altos e pontos baixos do dia. E aí, num desses dias, ele trouxe a seguinte informação: gente, eu estou tão bem aqui, eu estou gostando tanto desse rolê, está tão legal, o ambiente está tão bacana, e não estou dizendo que todo mundo era igual, que não tinha diferenças de time de futebol, várias diferenças, mas todas elas eram aceitas e estava tudo bem. E ele pegou e disse: eu me sinto confortável para dizer que eu sou homossexual e gostaria de dizer quem é o meu parceiro, e aí mencionou quem é o parceiro,
e falou o seguinte: eu me sinto encorajado para, quando voltar ao Brasil, falar isso para todo mundo. E foi dito, e depois disso essa empresa, porque ele é um dos fundadores da empresa, acabou ganhando um prêmio no Brasil em relação a essa, vamos chamar de diversidade. Eu não vejo diversidade alguma nisso, mas vamos lá, que ainda a gente acha diverso isso. E é uma história que eu carrego com muito orgulho. Orgulho não pelo fato de ele ter tido não pelo fato em si, mas orgulho de ter oferecido um espaço seguro para que a gente pudesse falar uma coisa que para ele era desafiadora, né? Que para muita gente é. Então, aqui com total mérito e respeito, o ponto mais importante para mim é a criação desse espaço seguro. E essas histórias, meu pai diz, né, que feliz o homem que tem histórias para contar. E eu diria que mais feliz ainda é o homem que tem boas histórias para contar. E eu acho que essas são duas que ilustram muito aí esse ambiente que ele pode ser bacana para as pessoas e bacana para os negócios. E eu lamento muito que se pensa que para fazer um negócio tem que ser tudo sério, tem que ser tudo formal e tudo chato, né? Você pode trazer boa informação, bom conteúdo de uma forma leve e divertida. Exatamente esse é o tema do Boteco 4.0, trazer informação sobre a indústria 4.0 de uma forma leve e divertida, falando sobre os bastidores da indústria 4.0, o que é uma coisa que ainda não se fala muito. Se fala muito daquilo que é a sala de estar, aquilo que dá tudo certo, mas vamos falar sobre aquilo que não dá certo, vamos falar sobre o sentimento das pessoas com os desafios que elas têm. Então, é possível, sim, é outro tema que eu falo, sim, é possível a gente trazer conteúdo de uma forma leve e divertida e que no final do dia seja bom para todo mundo. Eu gosto muito dessa história que você traz, porque, como você sabe, eu estou há mais de 10 anos cobrindo o setor, a área industrial e tecnológica, e realmente é um ambiente muito machista, um ambiente pouco acolhedor para pessoas que não se parecem com você, por exemplo. Então, nesse aspecto, poder trazer o Big, poder oferecer dentro de um programa totalmente voltado para negócio e tecnologia, um espaço para que as pessoas se sintam, e que os homens se sintam confortáveis para fazer essa troca, porque isso vai enriquecer o próprio processo enquanto empreendedor inovador, que vai repercutir na sua empresa, que vai repercutir na sua cultura organizacional, que vai repercutir nos seus negócios. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso, porque é um dos pontos que me engrandece de participar do programa, e era uma das minhas preocupações sobre a missão, né? Eu já tinha compartilhado isso com você. Mas eu vejo que o programa também, o Big, nesse ano, tem buscado mais ampliar essa diversidade, a gente tem conversado mais sobre isso. E, bom, para fechar, eu quero saber um pouco das conexões, da importância das conexões para fazer o Big 25 acontecer, né? A gente tem alguns apoios muito importantes que eu acho importante a gente verbalizar aqui, e também o que podemos esperar dessa edição e da missão 2025, o que ela tem de especial, o que ela tem de diferente em relação às outras. No começo você falou que eu era a peça principal, eu me sinto muito mais como a faísca inicial, porque o Big, desde o 2023, ele acontece por uma grande cooperação que existe. Então, essa cooperação não está só em a gente tentando fazer um negócio com o mundo, a cooperação está em como a gente conseguiu criar isso. Então, a Embaixada do Brasil em Berlim foi aqui em agosto de 22, disse: esse é um excelente plano e nós vamos apoiá-los. Então, desde agosto de 22, a Embaixada do Brasil em Berlim orgulhosamente apresenta o Big. Apresenta, nos coloca em reuniões de altíssimo nível. Tivemos reuniões já com os ministérios, com 3 ministérios da Alemanha, representando o Brasil. Isso traz um orgulho gigantesco para mim, e também uma responsabilidade enorme. Afinal de contas, representar uma empresa é difícil, representar várias empresas é mais difícil, representar um país, um estado, é bem complexo. Então, quando chegou a primeira carta que eu recebi dizendo que eu estava oficialmente sendo
sendo reconhecido como representante do Brasil, no caso, né, das empresas de base tecnológica brasileiras, me deu um frio na barriga. Falei, caramba, esse negócio ficou realmente big, ficou realmente grande. Nós temos a FAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa, Inovação e Tecnologia do Estado do Espírito Santo, que esteve conosco em 2023, e a FAPES entendeu o valor e criou, então, um edital de apoio para as missões. Então, a FAPES estará conosco no Big 2025. Nós temos ainda dentro do Estado do Espírito Santo, nós temos o FindsLab, que é o nosso... a gente sempre fala, né, que tem o pai e a mãe do Big, a gente não sabe quem é quem. Mas o FindsLab, ele foi quem recebeu, uma vez que nós conseguimos o apoio da embaixada, eu cheguei no FindsLab e falei, gente, isso aqui pode virar realidade, o que vocês acham? Daí responderam na mesma hora, sim, vai virar realidade aqui dentro. Então, foi muito legal, eu sempre vou contar essa história, que a gente foi muito bem recebido, e tem sido desde então. Nós já estamos aí no 3º ano, e ainda outras missões acontecerão nessa parceria. Então, nós temos o FindsLab, nós temos a Novos, e a Novos tem uma história genial, porque a Novos participa da Hannover Messe. Primeiro, a Novos é uma indústria eletrônica brasileira, quer dizer o seguinte, que normalmente a gente é reconhecida por exportação de minério de ferro, de soja, de futebol, caipirinha e samba, mas a gente também exporta produtos eletrônicos desenvolvidos no Rio Grande do Sul. Tem mais de 40 anos essa empresa, e essa empresa há mais de 20 anos expõe na Hannover Messe. Além disso, ela investe em startups. Então, somando tudo isso, a Novos, desde 2023, tem apoiado o Big, e eu sempre chamo ele de irmão mais velhos, porque eles já passaram por tudo isso, não tiveram o apoio que o Big dá, mas eles colaboram, ao invés de dizer, você tem que passar por tudo que eu passei para crescer, que é uma coisa que alguns pais mais antigos diziam, a Novos diz, não, você não precisa passar por tudo isso, por tudo que eu passei, deixa eu te ajudar, deixa eu facilitar. Então, ele tem esse papel de irmão mais velho para as edtechs brasileiras. Nós temos também o Portal Indústria 4.0, que está com a gente desde 2023, ajudando a contar essas histórias. Então, na verdade, eu trago as histórias e o portal traz essa visibilidade dessas histórias. Então, não adianta nada eu ficar contando só para o meu amigo, eu preciso contar para mais gente, é a oportunidade que eu estou tendo aqui. Muito grato ao Alessandro e a ti por isso, por receber o Big tão bem desde 2023. E nós temos em 2025 a novidade, né, que é a Book. A Book é uma agência de marketing e usa muito análise de dados para fazer marketing, então marketing com eficiência. E a Book está cuidando das nossas relações públicas e está também cuidando do nosso marketing, do programa e também das edtechs. É um timaço, é um dream team, e a gente entende que ainda mais apoiadores vão continuar apoiando esse processo, porque é um processo que, de novo, o objetivo é o impacto social, só que a gente faz isso através de um impacto econômico primeiro, porque eu entendo que a partir do momento que a gente consiga ter um impacto social, a gente consegue distribuir essa benesse e, consequentemente, trazer um impacto social maior ainda.